Vamos iniciar de novo aqui. Eu estou gravando a live. Eu vou gravar a live no aparelho aqui. E depois que eu gravar, eu vou incluir ela no portal, tá bom? Hoje no portal é incluir uma atividade de frequência relacionada à revisão. Perguntas boas, tá? Perguntas que podem ser repetidas e contextualizadas na N1. Então eu vou repetir a... Vocês desculpem, não deu nem tempo de fazer a barba. Correria danada aqui. Eu tava lá dando banho nos meninos agora. Tá? Próxima aula eu dou um trato na barba aqui. Senhores, eu tô gravando a live, vou disponibilizar ela também. Eu disponibilizei uma atividade de frequência, disponibilizei exercícios relacionados à revisão, disponibilizei de novo, tá? De propósito, os 4 vídeos do procedimento sumaríssimo, para vocês lembrarem, né, de revê-los, porque vai ser importante para a N1. E a aula de hoje eu vou falar sobre procedimento sumaríssimo, em termos de revisão, tá? Vamos fazer um apanhadão, beleza? Um apanhadão sobre procedimento sumaríssimo na Lei 9.099, ok? Deixa eu ver meus alunos queridos aqui. Stephanie, Matheus, Thiago Campos, grande Thiago, manda abraço à sua irmã. Matheus Amaral, Raíssa Lucrécia, Lolobrígida, Júlia Ribeiro, Rafa. Beleza. Todo mundo aí. Os melhores estão sempre aí, né? Vamos lá. Vamos aproveitar o nosso tempo. Senhores, procedimento ordinário, procedimento sumaríssimo. Lei 9.099, parte criminal, segunda parte da lei. Dá só um joinha aí, tudo ok no som, né? Valeu, vamos lá. Bom, a ideia da Lei 9.099, quando veio ao cenário jurídico em 1995, era de, num primeiro momento, ela visa até hoje, e visava muito mais em 1995, o fenômeno da descarcerização, tá? Em algumas situações, ainda que delitos de menor potencial ofensivo, era comum as partes serem levadas para o cárcere, para o cárcere. E em outros casos, os delitos, quando eram objeto de processamento, demoravam tanto que acabavam prescrevendo os crimes. Não é? Prescrevendo os crimes, que havia inclusive um patamar diferente na tabela do artigo 109 do Código Penal, que trata da prescrição. Naquele tempo, em 95, havia um prazo mínimo de 2 anos para prescrever o crime. Então, a prescrição começava com 2 anos e acabava com 20, dependendo do tipo penal, na tabela do 109. Depois nós tivemos uma reforma legislativa, que alterou de 2 para 3, né, o patamar mínimo de prescrição, ainda que para delitos de menor potencial ofensivo, alterou de 2 para 3, o que de alguma forma dificultou a prescrição dos crimes e aliado à criação do procedimento sumaríssimo, com a ideia, com a política criminal, fenômeno de punibilidade adequada aos delitos de menor potencial ofensivo, essa que foi a ideia da lei, com o fenômeno já oficializado da descarcerização, da não necessidade de se impor a prisão em flagrante, em termos de delitos de menor potencial ofensivo, desde que o suposto autor do fato criminoso, ainda que tenha sido conduzido à delegacia, devidamente identificado, se comprometa, junto ao delegado de polícia, a comparecer na audiência preliminar no juizado especial, que hoje em dia nós já temos até data, quando da delegacia de polícia. O próprio delegado de polícia já tem, mediante convênio com o Tribunal de Justiça, ele pode já informar até a data da audiência preliminar junto ao juizado especial criminal. É assim que funciona aqui em São Lourenço. Tá? Então a gente tem que contextualizar a lei também. Pode ser que eu pergunte alguma questão discursiva para contextualizar a Lei 9.099.
Como é que eu contextualizo ela? Ora, outrora, os delitos de menor potencial ofensivo eram alcançavam a prescrição muito fácil, muito fácil. Eles tramitavam no âmbito da vara criminal, no procedimento sumário. Era assim que funcionavam os delitos de menor potencial ofensivo, que nós conhecemos hoje. Eles tramitavam na vara criminal no procedimento sumário e, é bem verdade, tumultuavam a vara criminal, né? De forma que esses tipos penais eram esquecidos na vara e acabavam prescrevendo sem ter nenhuma sanção, ainda que penas restritivas de direito, né? Não seriam penas privativas de liberdade pelo quantum de pena dos delitos de menor potencial, mas teriam um apenamento adequado, um apenamento razoável de penas restritivas de direito. E se não fossem cumpridas, aí sim se impunha, e se impõe até hoje, pena privativa de liberdade no caso de descumprimento das restritivas de direito, tá? Beleza. Contextualizamos a Lei 9.099. Então ela veio para dar efetividade à punição, entre aspas, uma punição adequada a esses delitos, seja por intermédio da aplicação da transação penal, seja por intermédio da suspensão condicional do processo, ou em caso de condenação mesmo, que tenha superado esses dois sursis processuais, em caso de sentença penal condenatória, nós teríamos a aplicação das penas restritivas de direito nos moldes ali do artigo 44 e seguintes do Código Penal. Beleza? Então o Código Penal aqui, ele, em caso de sentença condenatória, em caso de sentença penal condenatória, ele é aplicado de forma supletiva, de forma incidental, né, aos delitos de menor potencial no que tange às penas restritivas de direito no artigo 44 do Código. Ótimo. Vamos então ao procedimento em si, procedimento sumaríssimo. Senhores, obrigatoriamente eu lembro que eu tenho duas audiências. Uma de natureza administrativa, uma de natureza jurídica administrativa e uma audiência de instrução e julgamento. Lembro também que nós trabalhamos com 3 modalidades de ações penais, basicamente. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação da vítima e ação penal privada. Tá? Então vamos ao procedimento. Primeiro, com relação às ações penais públicas incondicionadas e condicionadas à representação. Adianto que, ainda que tenhamos uma situação de flagrante delito, o máximo que vai acontecer no cenário fático é a condução dos envolvidos, suposto autor do fato criminoso e vítima, à delegacia, para identificação. Se essa identificação não puder ser feita ali na hora, com a polícia militar, por exemplo, junto ao boletim de ocorrência. Se for necessário, até para conter os ânimos de conduzir essas pessoas à delegacia, vai ser conduzido. O policial, em tese, ali está realizando uma prisão em flagrante, se for o caso. O que ocorre com o flagrante é que, diante da figura do delegado de polícia, já na delegacia de polícia, o delegado de polícia ele não vai ratificar o flagrante, né? Ele não vai impor uma ratificação do flagrante delito. Por quê? Porque a Lei 9.099 diz que não haverá imposição, não haverá ratificação da prisão em flagrante. Não haverá o auto de prisão em flagrante. Por quê? Imediatamente essa pessoa vai ser liberada. Ela vai ser liberada e desde que ela compareça e vai se comprometer a comparecer na audiência audiência preliminar. Tá? Então, ainda que fisicamente nós tenhamos um flagrante, uma condução à delegacia, porque nem é atribuição do policial militar dominar essa sistemática da Lei 9.099, em tese, o policial militar está ali, o crime ocorreu, ele vai prender. Vai levar para a delegacia e o delegado não vai ratificar o auto de prisão em flagrante, porque não é da natureza dos crimes de menor potencial ofensivo.
Basicamente vai identificar o suposto autor do fato criminoso e já informar para ele a data da audiência preliminar na qual ele deve comparecer ao juizado especial criminal no dia e hora marcados. Certo? Beleza. Na audiência preliminar agora, ação penal de pública incondicionada. Né? Vamos imaginar um crime de ação penal pública incondicionada. Qualquer contravenção penal, hein? Qualquer das contravenções penais da Lei de Contravenção Penal, mesmo que sejam considerados delitos apelidados de delito anão, né, os delitos que estão lá previstos, todas as contravenções penais lá previstas são de ação penal pública incondicionada. Curioso, né? Não é condicionada à representação, são públicas incondicionadas. Tá? Jogo do bicho perturbação de sossego, vias de fato, tudo ação penal pública incondicionada. E nos outros tipos penais, como lesão corporal leve, seria uma ação penal pública condicionada à representação, por exemplo. Vamos lá. Então, estamos na audiência preliminar num crime de ação incondicionada. Na assentada de audiência preliminar, a primeira providência que o juiz vai tomar é analisar a folha de antecedentes criminais, a FAC, ou a CAC, que estão ali acostadas aos autos, já estão ali, a secretaria já providenciou. A CAC, a certidão de antecedentes criminais também, tá? E aí o juiz vai analisar para saber se, por um acaso, nos últimos 5 anos, o suposto autor do fato criminoso já foi beneficiado ou não com o sursi da transação penal. Se não foi, o juiz de direito na audiência já até mostra para o promotor, não usou transação penal não. A lei fala, normalmente o juiz que conduz a audiência, o juiz que acaba oferecendo a proposta de transação penal, mas para a academia aqui, no bacharelado, a gente tem que saber que quem oferece a proposta de transação penal na ação penal pública é o promotor de justiça, tá? É o promotor de justiça que vai oferecer essa proposta de transação penal. Desde que preenchidos os requisitos legais, basicamente é se ele não tiver usado a transação penal nos últimos 5 anos. Ainda que o juiz ofereça na condição de mediador ali, a lei diz que é o promotor que tem que oferecer, tá? Então o promotor oferece ali uma proposta de transação penal X. Se o suposto autor do fato criminoso aceitar, beleza. Posteriormente eu vou ter uma decisão, uma sentença, que não faz coisa julgada material, diga-se de passagem. Eu vou ter uma sentença que vai homologar essa transação penal. E já antecipo para prova nenhum que da data do trânsito em julgado, da sentença de homologação de transação penal, corre prazo prescricional, viu? O legislador não fez menção na Lei 9.099, como fez para a suspensão condicional do processo, de suspensão do prazo prescricional. Na transação penal, da decisão que homologa a transação penal, corre prazo de prescrição, tá? Então, o promotor de justiça, verificando que não houve o cumprimento da transação penal, tem que oferecer denúncia o quanto antes, sob pena do crime prescrever, tá? Se por um acaso o suposto autor do fato criminoso não puder gozar do benefício da transação penal, seja porque ele não quer, ele quer uma sentença absolutória, seja porque ele não pode usar, porque já usou nos outros 5 anos, será agendada a audiência de instrução e julgamento, tá? Próxima audiência. Beleza? O Léo aqui perguntando sobre o direito subjetivo na transação penal. E é mesmo, tá? Tanto a transação penal no 76, quanto a SUSPRO, suspensão condicional do processo no 89 da lei, uma vez preenchidos os requisitos legais,
que é não estar preso, as circunstâncias judiciais têm que ser favoráveis, o cara não pode ter usado a transação penal especificamente nos últimos 5 anos. Se isso tiver preenchido, é sim direito subjetivo. Quando eu digo que é direito subjetivo do suposto autor do fato criminoso, eu estou querendo dizer o seguinte: já que é direito subjetivo dele, ele aceita a transação penal se ele quiser. E outra, o promotor de justiça, nesse caso, ele é obrigado a oferecer a proposta de transação penal. A lei fala que é o promotor que tem que oferecer. E uma vez que o promotor ainda não ofereça, aí sim abriria a via do juiz de direito oferecer essa proposta de transação penal. Na prática, é o juiz que oferece, porque ele é o mediador da audiência. Mas a lei fala, o promotor tem que oferecer. Se preenchidos os requisitos legais o promotor não oferece, o juiz oferece. Certo? Oferece. E se nenhum dos dois oferecer preenchidos os requisitos legais, pessoal? Habeas corpus. Tá? Ação de habeas corpus paralela, ao procedimento de juizado especial criminal, para que esse HC tenha efeito de trancamento da ação penal. Tem efeito de trancamento da ação penal, tendo em vista que não foi oportunizado o benefício da transação penal em favor do suposto autor do fato criminoso, uma vez preenchidos os requisitos legais. Tá? Esse é o objetivo do HC. Na ação penal pública condicionada à representação, na audiência preliminar, da mesma forma, há sempre nesse caso vai haver uma tentativa de composição civil dos danos, tá? Na condicionada à representação. Há uma composição civil dos danos. Se não houver possibilidade de composição civil dos danos, o promotor e o juiz vão avaliar se é possível a transação penal e, se for, vão oferecer ao suposto autor do fato criminoso. Ele aceita se ele quiser. Tá? Se ele não aceitar a proposta, o promotor e o juiz perguntam ali para a vítima: você deseja representar? Que é a representação como condição de procedibilidade para a ação penal pública condicionada. Você deseja representar? Sim, desejo. Representou. Oralmente ficou consignado em ata. Representação. E aí marca-se uma nova audiência de instrução e julgamento para a instrução do feito. Beleza? Pergunta da N1. Cabe composição civil dos danos na audiência preliminar, no procedimento de ação penal pública incondicionada? Cabe. Ou seja, a vítima não vai opinar se o procedimento vai seguir ou não. É o promotor que vai decidir, né? É incondicionada. Cabe composição dos danos civis? Cabe, tá, gente? Cabe composição civil. E ainda que tenha feito a composição civil com a vítima, o promotor de justiça é que vai decidir se a ação penal, se há justa causa para a ação penal ou não. O que está ocorrendo aqui na composição civil já estamos resolvendo o problema indenizatório. Ou não, pode ser até um pedido de desculpas essa composição civil. Tá? Feita a composição civil, fecha-se as portas do cível para depois. Né? Ainda que haja uma condenação ou não, fecha-se as portas do cível, porque já compôs civilmente. Então pergunta para N1. Cabe composição civil dos danos na ação penal pública incondicionada? Cabe sim. Mas essa composição civil vai obstaculizar a ação penal pública incondicionada? Não, ela pode seguir trâmite regular se o promotor entender dessa forma. E quando eu faço composição civil na ação penal pública condicionada à representação, vai obstaculizar a ação penal? Vai, aí vai. Porque fez a composição civil, significa que o cara não representou o promotor. Interrompe o procedimento criminal pela composição civil e também fecha-se as portas da ação autônoma civil, beleza? Ótimo. Ação penal privada, queixa-crime. Procedimento de queixa, audiência preliminar. O principal objetivo do procedimento de queixa no procedimento sumaríssimo, na audiência preliminar, é a composição civil dos danos.
O juiz vai sentar frente às partes lá e perguntar se vocês compuseram civilmente, tem interesse de compor civilmente, tem ou não. Se tiver interesse na composição civil, encerra-se o procedimento criminal, fecha-se a porta posterior da ação civil autônoma. E se não houver a possibilidade de composição civil, o juiz de direito, via de regra, na prática, ele encerra o procedimento e aguarda a queixa-crime no prazo decadencial de 6 meses. Ah, professor, mas se a parte tiver assistida por advogado e quiser apresentar a queixa-crime ou oral, que eu nunca vi, queixa-crime oral, ou se o advogado tiver levado a queixa-crime impressa, prontinha, já instruída com os documentos, já quiser apresentar ali para o juiz, pode? Pode. E o juiz recebe fisicamente. Ele pega da mão do advogado, põe dentro dos autos e entrega para a secretaria, vai marcar outra audiência. Esse recebimento físico da queixa-crime ali, que por um acaso o advogado mais esperto já levou para adiantar o serviço, isso não é recebimento da inicial acusatória, hein? Está só recebendo fisicamente, colocando ali dentro dos autos. Depois a secretaria vai numerar as folhas, vai carimbar as folhas, né? E vai despachar de ofício, marcando audiência, instrução, julgamento. Vai ser na próxima audiência de instrução que o juiz vai receber essa inicial acusatória, tá? Atenção para isso na hora da prova. Outro ponto, senhores, vamos lá, coragem. Deixa eu dar só um break aqui na gravação, para não ficar grande. Estou gravando aqui a live e para ficar 2 vídeos lá no portal.